O que levou o Água Santa a sair vencedor do confronto contra um Palmeiras que praticamente não perde, não chega a ser imbatível, mas nos últimos 94 jogos havia perdido só 7. E o Água Santa levou a melhor numa finalíssima. O que aconteceu com o Palmeiras e principalmente o que fez o Água Santa? Bora falar sobre isso no vídeo. Bora falar de futebol então, bora falar sobre o assunto do vídeo. Para começar, não adianta ficar em cima do muro. O Palmeiras era favorito para o confronto e segue favorito para o confronto, apesar do Água Santa ter conquistado um baita resultado na Arena Barueri. E a gente vai tentar entender o que fez o Água Santa conquistar esse resultado, porque é bom destacar que, na minha opinião, não foi só a eficácia, como citou o Abel, mas teve um detalhe a mais aí em relação a momentos do jogo. Antes de começar a falar sobre isso, claro, eu deixo o convite para que você se inscreva no canal, para que você deixe o seu clique aqui no joinha, no like que tem aqui embaixo e convido você a comentar o vídeo depois que acabar de assistir. Combinado? E se você quiser ser sócio do canal, eu também fico muito contente. Clique em Seja Membro aqui. Show? Vamos lá! Para começar, o Água Santa é um time que compete muito, e isso estava no discurso do Abel Ferreira antes mesmo do jogo. O Palmeiras precisa competir, igualar na vontade, senão só o talento e só a melhor técnica que está do lado do Palmeiras, sem dúvida nenhuma, quando a gente olha para os 11 titulares e também para o banco de reservas, não será suficiente. E esse é o primeiro ponto, não há dúvida. O Água Santa competiu por mais tempo no jogo. E eu vou entrar nesse ponto também para que você tenha uma noção. E para começar, competir também tem a ver não só com vontade, com desejo de ser campeão, mas com estratégia. E o Água Santa sempre competiu travando o jogo do adversário no meio-campo, como com faltas. Não é segredo. O Água Santa não fez essa estratégia agora, na final. Veja só, para se ter uma ideia. O Água Santa, que em 16 jogos no ano perdeu só 3, um jogo para o Corinthians, um jogo para a Ferroviária e um jogo para o Palmeiras, tem uma falta tática estratégica muito utilizada. Vamos puxar aqui alguns números para você ter uma ideia. O Água Santa ele tem, em média, 18 faltas por jogo no Campeonato Paulista. E essa média subiu depois desse jogo contra o Palmeiras. É a maior média de faltas por jogo de uma equipe no Paulistão. Estamos falando de todo o campeonato. Quer mais? Qual foi o time que tomou mais amarelos no Campeonato Paulista? Foi o Água Santa. 43 amarelos. Só no jogo contra o Palmeiras da final foram 5. Qual foi o time que tomou mais vermelhos no Campeonato Paulista? Foi o Água Santa. 5 expulsões ao lado do Red Bull Bragantino. É bom destacar. Então, é uma equipe que naturalmente se utiliza das faltas como estratégia e está dentro da regra do jogo. Não é algo equivocado, não é algo errado, é algo que muitos técnicos se utilizam. Tanto o Thiago Carpini, com um time muito inferior a algumas equipes que enfrentou, porque é um time de 4ª divisão de futebol brasileiro, quanto técnicos de grandes equipes. O Abel Ferreira já se utilizou disso em alguns momentos, mas bem raro, bem raro. O Cuca, por exemplo, é um técnico que se utiliza da falta tática também com alguma frequência. É algo normal, é algo que pode ser utilizado e tá, como eu disse, dentro da regra do jogo. E contra o Palmeiras, o Água Santa claramente se utiliza desse critério para desacelerar o jogo, para tirar aquela velocidade e aquela verticalidade que o Palmeiras tem como característica. No primeiro jogo contra o Palmeiras, lá na primeira fase, o Água Santa tem o seu recorde de faltas numa partida só. Foram 23 naquela ocasião. Nesse jogo de hoje, foram 22. Hoje não, perdão. Nesse último jogo da final, não estou gravando no dia da final da primeira partida, foram 22 faltas. Então os 2 jogos em que o Água Santa mais se utilizou do recurso das faltas aconteceram contra o Palmeiras. E claro, como eu disse, está dentro da estratégia do jogo. Além disso, é bom destacar o seguinte. E aí vem o meu ponto. O Água Santa compete, se utiliza das faltas, mas é um time que se defende bem. Ele não é um time que simplesmente bate muito. Ele bate, tem como característica fazer a falta, mas também se defende bem. O Água Santa sofreu poucos gols nos últimos jogos. E aí, quando você observa também a questão ofensiva, vem para mim a chave do jogo. Não foi só a eficácia que pesou contra o Palmeiras, porque
Se fosse eficaz, o Palmeiras teria criado muito mais chances do que o Água Santa, inúmeras oportunidades a mais e feito um gol só. E o Água Santa só criado 2 chances e feito 2 gols. E não foi o que aconteceu. Para você ter uma ideia, o Água Santa finalizou 15 vezes no jogo, o Palmeiras 17. Números próximos. Quando você vai buscar finalizações na direção do gol, o Palmeiras finalizou 8 vezes, o Água Santa 4. Ah, mas, poxa, aí tá falando de metade. Sim, a qualidade do Palmeiras é maior para buscar essa finalização na direção do gol também. Agora, o Água Santa não deixou de criar, o Água Santa não teve 3 chances, 3 finalizações no jogo e colocou 2 na rede, 4 no jogo e colocou 2 na rede. Teve 15, a pontaria que não foi das melhores. E aí, para mim, vem a chave que é aproveitar o seu momento do jogo. O jogo tem vários momentos porque são 22 seres humanos ali dentro vivendo situação caótica, onde em alguns momentos você está se sentindo confiante, em outros você está sem confiança, em alguns momentos você está entendendo que você está melhor no jogo, em outros você percebe que não está encaixando. Isso acontece em toda a partida, momentos diferentes do jogo. E o Água Santa aproveitou melhor os momentos dele no jogo. Vou explicar. Para começar, no primeiro tempo, o Palmeiras competiu. O Palmeiras fez aquilo que se imaginava do time, competir forte. E o Palmeiras competiu. Se observar o primeiro tempo do Palmeiras, você vai ver um Palmeiras que marca muito forte no meio-campo, um Palmeiras que ganha praticamente todas as segundas bolas, um Palmeiras que tem o Rony e outros jogadores subindo para forçar bolas longas do Água Santa e recuperando essas bolas longas, um Palmeiras que pressiona alto, e um Palmeiras que impede muitas transições, com Gabriel Menino, com Zé Rafael, com Rony, com Rafael Veiga, com Piquerez, um Palmeiras que impede muitos contra-ataques. Tanto que o primeiro tempo tem o Palmeiras jogando praticamente os 48 minutos, foram 48, 3 de acréscimo, no campo de ataque e criando oportunidades. Porque veja, o Palmeiras que teve uma tabela entre Breno Lopes e Rony, com o Breno batendo um chutamento, dá para dizer assim, um chute que era um cruzamento, e o Dudu não alcançando, mas uma tabela que saiu pelo lado esquerdo e quase a bola entra. Quer mais uma? O Dudu batendo forte para uma defesa do Vinhas, depois de uma recuperação de bola no meio campo. Quer mais uma? O Breno Lopes cortando para dentro e finalizando forte para o Igor Vinhas pegar e fazer uma ótima defesa, a melhor defesa dele no jogo, creio eu. Muito forte o chute do Breno, no canto direito ele foi buscar e botou para escanteio. Quer mais uma? Teve pressão, sobra de bola pro Dudu, chuta forte, a bola passa raspando. Quer mais uma? Gabriel Menino, num escorregão, depois do Palmeiras ter um lançamento do lado direito do Marcos Rocha, escorregão do jogador do Água Santa, o Gabriel Menino invade a grande área, bate e o Igor Vinhas defende. Então o Palmeiras criou na pressão, o Palmeiras criou na tabela, o Palmeiras teve seu momento no jogo, competindo mais, ganhando mais bolas no meio campo e conseguindo criar, mas não transformou em gol. E o Água Santa, que pouco jogou ao longo do primeiro tempo, transformou em gol o seu momento, que foi curtinho, que foi basicamente o momento em que, aos 37 minutos, tem a primeira escapada do Água Santa que funciona, é a primeira que funciona, que justamente tem uma ligação direta, e aí na ajeitada de peito do Todinho, o Bruno Mezenga bate forte, é a primeira que de fato funciona, porque em uma outra anterior que alguém pode lembrar, tem um cruzamento, mas é um cruzamento que o atleta nem olha para a área, porque o Bruno Mezenga até tinha condição de tentar finalizar, mas ele nem olha para a área e cruza muito mal. Que foi um contra-ataque que pintou nas costas do Piquerez e ponto. Mas esse sim teve uma finalização. E aí quando você olha para os 42 minutos do primeiro tempo, esse lance do Mezenga aconteceu aos 37, aos 42 o Zé Rafael erra uma jogada individual, vem o contra-ataque, vem a transição do Água Santa, o Marcos Rocha salva, bota para escanteio e nesse escanteio sai o gol do Água Santa na bola parada. Inclusive eu coloquei lá na rede social azulzinha o passo a passo do erro de bola parada do Palmeiras. O erro não foi do Dudu, bom destacar, o erro foi do Zé Rafael, que tinha como responsabilidade acompanhar o Bruno Mezenga, mas ele se atrapalha e o Dudu não poderia sair da posição onde estava, não poderia acompanhar o Bruno Mezenga que sobrou para ele, porque ele estava realmente na marcação da sobra de um eventual rebote. Então, esse é só um ponto. O Everton poderia ter saído na bola também, acabou dando um passo para frente e outro para trás. Então houve vários erros aí, incluindo o erro do Zé Rafael na origem da jogada que gerou o escanteio. E aí o Água Santa aproveitou o curto momento dele para colocar a bola na rede. Foi um momento do Água Santa e ele colocou, enquanto o Palmeiras não aproveitou.
E aí nós vamos para o segundo tempo. E no segundo tempo, aí sim cai a competitividade do Palmeiras. Um Palmeiras que começa a perder divididas. Para quem quiser assistir o jogo de novo, pode pegar no YouTube, pode pegar na HBO Max. O Palmeiras não começa ganhando muitas divididas no meio campo. O Palmeiras começa atacando, mas perdendo divididas no meio campo, dando mais espaços para que o Água Santa carregue a bola no meio campo. O Água Santa consegue acelerar e trocar passes no meio campo e no ataque, algo que não fez no primeiro tempo. Então aí sim, no segundo tempo, o Palmeiras perde competitividade. Faz o gol com o Endrick e essa competitividade não aparece. E aí o Água Santa consegue ter mais tranquilidade na saída de bola e acha espaços no meio campo do Palmeiras para trocar passes, para conduzir bola. Isso não acontecia. E aí o Água Santa começa a ganhar confiança no jogo, apesar de sofrer o gol, apesar de sofrer o empate. E aí a gente olha justamente que o Palmeiras não aproveitou o seu momento. Porque o Palmeiras coloca a bola na rede, faz o gol com o Endrick, mas não aproveita o momento para virar. E aí o Água Santa, que teve um curto momento para aproveitar no primeiro tempo, aproveita o seu momento, que é a segunda metade do segundo tempo. O Água Santa na segunda metade do segundo tempo tem o Bruno Mezenga recebendo dentro da área depois de uma série de bolas perdidas na intermediária e na grande área do Palmeiras. E o Bruno Mezenga cara a cara bate, o Everton faz uma defesaça. O Água Santa tem o Lucas Tocantins chutando uma bola na trave depois de uma jogada em que o Água Santa está no campo de ataque cruzando de um lado e do outro e não perdendo a posse da bola. Tem também o Bruno Mezenga recebendo dentro da área e ele poderia chutar, mas ele cruza e o Everton se antecipa para cortar o que seria uma finalização fatal. Fatal. E o Everton é quem aparece para interceptar, mas mais uma vez o Bruno Mezenga recebe dentro da grande área. E aí, nos acréscimos, nesse meio tempo, o Palmeiras não teve oportunidade clara de gol, tá? Nos acréscimos, o Bruno Mezenga consegue meter uma bola na rede. Depois de uma roubada de bola no meio campo, o Patrick Alain solta para o Bruno Mezenga, que na mesma posição em que ele dá o passe, na jogada em que o Everton intercepta, ele finaliza e faz o gol do Água Santa. Então o Água Santa aproveitou os dois momentos dele no jogo. O Água Santa aproveitou o momento curto do primeiro tempo e o Água Santa aproveitou a segunda metade do segundo tempo. O Palmeiras não aproveitou o domínio que teve ao longo de praticamente todo o primeiro tempo para abrir o placar e só conseguiu aproveitar os primeiros 15 minutos do segundo tempo para colocar uma bola na rede. Para mim, passa por aí essa questão do primeiro jogo e da vitória do Água Santa, que é um time que, como eu disse, compete muito, briga muito, tem a falta tática e estratégica como um meio para desacelerar um Palmeiras extremamente perigoso, mas também contou com um gramado que desacelerava o Palmeiras. Um gramado que foi pouco irrigado, um gramado que tinha muitos buracos, e eu acho que no Allianz Parque a situação tende a mudar. E o Palmeiras pode colocar isso a seu favor. O Palmeiras no Allianz Parque é muito mais forte, o Palmeiras no Allianz Parque tem um gramado liso para jogar, em que está habituado a jogar, em que a bola rola e tem velocidade, irriga bastante para deixar ainda mais rápido e vai ter o torcedor a seu favor. Além disso, tem também na lembrança reverter um resultado ainda pior da última final contra um adversário ainda melhor, que era o São Paulo. Então, o Água Santa tem sim um bom resultado a seu favor, tem sim uma temporada interessante para uma equipe de quarta divisão que só perdeu 3 jogos em 16, tem uma vitória que é um feito épico dentro desses quase 100 jogos do Palmeiras, só 7 derrotas. Agora ele é o 8º clube, ou melhor, o 8º time a colocar uma derrota nesse Palmeiras, então é um feito histórico já, mas vai ter uma dificuldade grande certamente para segurar esse feito histórico lá no Allianz Parque, onde o Palmeiras é muito forte, onde o Palmeiras costuma reverter resultados, vira jogos. Então é fato que o Palmeiras segue como favorito. Mas não dá para duvidar da força mental do Água Santa, sabendo que o Água Santa também, mesmo com a vantagem, não leva obrigação e peso nas costas nenhum de ser campeão do Campeonato Paulista. O peso é todo do Palmeiras, a obrigação é toda do Palmeiras, mesmo com um resultado desses a reverter. Tá bom? Deixe seu comentário aí embaixo, fica à vontade para falar sobre o que você pensa do Água Santa, sobre o que você viu desse confronto, concordar, discordar, enfim, o espaço é todo seu aqui embaixo nos comentários, compartilhe o vídeo que eu vou ficar muito contente. Não se esqueça de se inscrever no canal e também de deixar o seu like. Show? Bora falar de futebol!